Uma produção Domínio Público Audiolivros, de Arthur Clarke. Campanha publicitária. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e, caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Arthur Clarke? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. O choque produzido pela última bomba atômica ainda parecia prolongar-se quando as luzes tornaram a se acender. Por longo tempo, ninguém se mexeu. Depois, o assistente de produção disse inocentemente: "Bem, RB, o que acha disso?" RB ergueu-se de seu assento enquanto seus assistentes esperavam para ver para que lado o vento iria soprar. Foi então que perceberam que o charuto de RB se apagara. Assombroso! Isso não acontecera nem mesmo na pré-estreia de E o Vento Levou. "Rapazes", disse ele extasiado, "nós temos alguma coisa aqui." "Quanto foi mesmo que você disse que custou, Mike?" 6,5 milhões, RB. "Ainda é barato. Eu vou lhes dizer uma coisa. Comerei cada metro dessa película se não ultrapassar a bilheteria do Quo Vadis." Ele girou tão rápido quanto se poderia esperar de uma pessoa com seu volume e olhou para um homenzinho agachado no assento, lá no fundo da sala de projeção. "Acorda, Joe. A Terra está salva. Você viu todos esses filmes espaciais? Como é que este aqui se compara com os anteriores?" Joe recuperou a fala com um esforço óbvio. "Não existe comparação", disse ele. "Tem todo o suspense do monstro do Ártico sem aquele terrível anticlímax no final, quando se descobre que o monstro é humano. O único filme que chega perto do nosso é Guerra dos Mundos. Alguns dos seus efeitos eram quase tão bons quanto os nossos, mas é claro que George Pal não tinha a terceira dimensão. E, evidentemente, isso faz uma grande diferença. Quando a Golden Gate veio abaixo, eu pensei que aquela pilastra ia me atingir." "O pedaço que gostei mais", opinou Tony Auerbach, da publicidade, "é quando o prédio do Empire State se parte ao meio. Vocês não acham que os proprietários poderão nos processar, acham?" "Ah, é claro que não. Ninguém espera que prédio algum possa ficar de pé ante os... como é mesmo que o roteiro os chama? Demolidores de cidades. E, além do mais, arrasamos com o resto de Nova York também. Puxa, aquela cena em que o teto do túnel Wall and Sed estava impressionante. Da próxima vez tomarei a barca." Sim, estava tudo muito bem feito, quase bem demais. Mas o que realmente me deixou boquiaberto foram aquelas criaturas do espaço. A animação estava perfeita. Como foi que fizeram, Mike? "Segredo profissional", respondeu o orgulhoso produtor. "Ainda assim, vou contar a vocês. A maior parte daquele material lá é genuíno." "O quê?" "Oh, não me entenda mal. Não estivemos filmando em Sirius B, mas eles desenvolveram uma microcâmera lá em Caltech e nós a usamos para filmar as aranhas em ação. Editamos as melhores tomadas e acho que vocês terão dificuldade em separar o que é microfotografia do que foi filmado em escala normal no estúdio. Agora entende por que eu queria que os alienígenas fossem insetos e não polvos, como o roteiro pedia no início?" "Há um bom ângulo publicitário aqui", comentou Tony. "Mas uma coisa me preocupa.
Aquela cena em que os monstros sequestram a Glória. Vocês não acham que a censura vai... Quero dizer, do modo como fizeram, até parece que... Ora, deixe de se preocupar. Isso é o que as pessoas devem pensar. De qualquer modo, nós deixamos bem claro na sequência seguinte que eles realmente querem dissecá-la. Portanto, tudo bem. Vai ser um alvoroço! Regozijou-se RB, ávido, o olhar distante, como se já pudesse ouvir a avalanche de dólares derramando-se nas registradoras. Olhem, vamos destinar mais 1 milhão para a publicidade. Eu até posso ver os cartazes. Anote tudo, Tony. Olhem para o céu. Os habitantes de Sirius estão chegando. E faremos milhares de modelos de dar corda. Pode imaginá-los correndo com suas pernas peludas. As pessoas adoram ser assustadas. E nós vamos aterrorizá-las. Quando tivermos terminado, ninguém mais será capaz de olhar para o céu sem sentir arrepios. Deixo isso a cargo de vocês, rapazes. Este filme vai fazer história. Ele estava certo. Monstros do Espaço atingiu o público 2 meses depois. Uma semana após a premiere simultânea em Londres e Nova York, não havia ninguém no mundo ocidental que ainda não tivesse visto os pôsteres anunciando "Cuidado, Terra", ou que não houvesse estremecido ante as fotos daquelas coisas horríveis e peludas, avançando ao longo de uma quinta avenida deserta, sobre pernas finas e multiarticuladas. Dirigíveis habilmente disfarçados de aeronaves cruzavam o céu, confundindo os pilotos que os encontravam, enquanto os modelos mecânicos dos invasores estavam por toda a parte, assustando velhinhas até o pânico. A campanha publicitária foi brilhante, e o filme, sem dúvida, teria permanecido meses em cartaz, não fosse uma coincidência tão desastrosa quanto imprevisível. Enquanto o número de pessoas desmaiando a cada projeção ainda era notícia nos jornais, os céus da Terra de súbito se encheram de longas e esguias sombras a deslizarem com rapidez através das nuvens. O príncipe Zervasni era de boa índole, mas inclinado a ser um tanto impetuoso, uma fraqueza bem conhecida de sua raça. Não havia razões que fizessem supor que sua atual missão, concernente a um contato pacífico com o planeta Terra, apresentasse qualquer problema. A técnica correta de aproximação fora testada através de muitos milhares de anos, enquanto o Terceiro Império Galáctico aos poucos expandia suas fronteiras, absorvendo planeta após planeta, sol após sol. Era raro ocorrer algum problema. Raças realmente inteligentes sempre podem cooperar, uma vez superado o choque inicial, ao aprenderem que não estão sozinhas no universo. Era verdade que a humanidade emergira de seu primitivo estágio guerreiro há apenas uma geração, mas isso não preocupava o assessor-chefe do príncipe Zervasni, Sigisnin II, professor de antropolítica. É uma cultura típica da classe E, disse o professor. Tecnicamente avançada, embora um tanto atrasada em termos morais. Eles já estão acostumados ao conceito de voo espacial e logo se habituarão conosco também. As precauções normais serão suficientes até que tenhamos conquistado sua confiança. Muito bem, disse o príncipe. Diga aos enviados para partirem de imediato. Infelizmente, as precauções normais não levavam em consideração a campanha publicitária de Tony Auerbach,
que atingira agora novos cumes de xenofobia interplanetária. Os embaixadores pousaram no Central Park de Nova York no mesmo dia em que um eminente astrônomo, em apuros financeiros e, portanto, sujeito a influências, anunciava em uma entrevista muito divulgada que qualquer visitante do espaço, com toda a possibilidade, seria inamistoso. Os infortunados embaixadores, dirigindo-se ao prédio das Nações Unidas, chegaram até a Rua 60, e não mais ao sul, antes de encontrarem a multidão. O encontro foi bem desigual, e os cientistas do Museu de História Natural ficaram muito aborrecidos por ter sobrado tão pouco para que examinassem. O príncipe Zervasni tentou uma vez mais no outro lado do planeta, mas as notícias haviam chegado primeiro. Dessa vez, os embaixadores estavam armados e venderam bem caro suas peles antes de serem sobrepujados em número. Ainda assim, só quando as bombas e foguetes começaram a subir em direção à sua frota, é que o príncipe, afinal, perdeu a calma e decidiu tomar medidas drásticas. Estava tudo acabado em 20 minutos, e de modo bem indolor. Então, o príncipe voltou-se para seu assessor e disse com considerável calma: Está acabado. E agora, pode me dizer exatamente o que saiu errado? Sigismund II uniu suas dúzias de dedos flexíveis em aguda aflição. Não era apenas o espetáculo da Terra esterilizada que o preocupava, embora, como cientista, a destruição de tão lindos espécimes fosse sempre uma grande tragédia. Também era frustrante a demolição de suas teorias, e com elas, de sua reputação. Eu não entendo, Lamentou ele. É claro que raças desse nível cultural costumam mostrar-se desconfiadas e nervosas quando do primeiro contato. Mas nunca haviam recebido extraterrestres antes. Portanto, não havia razão para serem hostis. Hostis? Eles eram demônios. Acho que eram todos loucos. O príncipe olhou para seu capitão, uma criatura trípode que parecia uma bola de lã equilibrada sobre 3 agulhas de tricô. A frota está reunida? Sim, senhor. Então vamos retornar à base na velocidade ideal. Este planeta me deprime. Na terra, morta e silenciosa, os cartazes ainda gritavam seus avisos numa centena de tapumes. As malignas formas de insetos, mostradas a se derramarem dos céus, não tinham qualquer semelhança com o príncipe Zervasni, que, à parte seus 4 olhos, poderia ser confundido com um urso panda de pelo arroxeado. E que, além do mais, viera de Regal, não de Sirius. Mas, evidentemente, era tarde demais para esse tipo de explicações. Fim.